Estamos de volta com mais um curta vídeo e hoje aqui na Casa Árvore das Artes, um interessante espaço cultural no centro de Vitória. A Árvore Casa das Artes é um espaço de pesquisa, formação e criação em artes cênicas. Fundado em 2016 pelo casal de artistas Willer Vilaças e Vanessa Darmani. É fruto da inquietação e do desejo em realizar um trabalho continuado de pesquisa e criação nos campos da palhaçaria e do teatro de rua, com ênfase no trabalho do ator, apropriando-se da rua, do cômico e do riso, como ferramenta de ação na sociedade. E hoje, direto de Piúma, quem vem bater um papo com a gente é o Lucas Carvalho. Lucas é natural de Piúma e é diretor, roteirista, produtor e diretor de fotografia. Fundador da Marangatu Filmes, atua em projetos autorais e colaborativos, conectando cinema, cultura e ancestralidade. Em seu trabalho autoral, busca refletir a realidade da região de Piúma, abordando o encontro entre presente e ancestralidade, através do realismo fantástico, que ele usa de uma maneira para expandir o cotidiano e revelar memórias. Seu cinema se configura como um espaço de imaginação, reflexão e afeto. Com uma presença atuante na cena artística de sua cidade, criou o Piúma Cinelab e foi o idealizador do TAIS, Talentos do Audiovisual do Espírito Santo, onde desenvolve projetos que conectam arte, formação e território. Tome, pegue o tambor. Ele é a sua chave. Chave? Tambor? Do que vocês estão falando? O que eu vou fazer com isso? É a via de acesso para a última resposta dessa jornada. É hora de encarar, sentir, de se permitir. No ar, mais um curta vídeo. Pedro, a princípio me parece que está tudo normal. E o líquido verde, mau cheiro? Provavelmente foi causado por um episódio isolado na tubulação do prédio. Isso às vezes acontece, você não precisa se preocupar. Entendi. Não tem nada que você possa fazer para garantir que isso não vai acontecer de novo? Olha, eu vou te deixar esse químico aqui. Você vai despejar uma dose no ralo todo dia pela manhã e observar para ver se o mau cheiro e o líquido verde reaparece. E é com muita alegria que eu recebo no curta vídeo de hoje Lucas Carvalho. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Prazer te ter aqui. Prazer é meu. Lucas, você esse ano lançou 2 filmes com a temática do fantástico, O Halo e o Encontros Sobrenaturais. Acho que a gente podia começar a conversa pelo Halo, que é um filme de ficção, que tem um simbologismo muito forte em torno desse halo, né? Esse personagem que vai sendo um pouco sugado. Queria te ouvir um pouco sobre essa ideia do filme e sobre essa metáfora. O halo, ele faz uma analogia com o que a gente sente e não diz, com o que a gente não comunica. Então, o halo em si, o objeto halo, ele é como se fosse a boca do nosso personagem. A história fala sobre um cara que ele está passando por um processo de depressão e sobre as coisas que ele não comunica e que ele vai guardando para ele, até o momento que se entope e acaba trazendo malefícios para o cômodo dele, no caso para ele, de outras formas. Então, no começo aparece um cabelo que surge ali do ralo, acaba entupindo, depois ele procura, de certa forma, uma ajuda do encanador ou médico que está no filme, e também traz essa questão muito forte de que, geralmente, as pessoas que passam por situações como essa pedem ajudas para médicos e, às vezes, o médico só desdenha, sabe? Fala, pô, você não tem nada e tudo mais. Que é uma coisa que eu senti quando eu passei por isso, mas que também de relatos de pessoas próximas, assim. Que é essa coisa, tipo, a gente fala, cara, então a gente tá sentindo tal coisa. E a pessoa fala, pô, mas você não tá sentindo tal coisa, toma aqui um calmante, toma aqui isso. Então também passa por esse lugar e também passa pelo lugar da gente entender o meio que a gente tá e a nossa rede de apoio, assim, porque o filme ele fala muito disso também. Os personagens, eles são também representados como plantas. Então a melhor amiga dele, que é realmente a pessoa que acaba se importando mais com ele, é a amizade mais recente dele. Ela vai crescendo ao longo do filme, a presença dela, assim como a planta dela também vai crescendo. E os outros amigos que ele tem são amigos que de fato não se importam com ele. Então,
Na primeira reunião tem muito mais amigos, depois parte dele já foi embora e depois outros também não vêm. Ele está claramente passando por uma situação muito ruim e os amigos não percebem isso, não querem perceber. Então também passa por esse lugar de rede de apoio. Ó, pra animar essa carinha linda, Pedrinho. Mua! Tava com saudade. Esqueceu que a gente tinha marcado aqui hoje, né? Fica ali com o pessoal, eu vou tomar um banho. E como que foi para você usar essa linguagem do fantástico para trazer essa metáfora, para trazer essa história? O fantástico, de forma geral, o sobrenatural, de forma geral, ele está muito presente na minha vida. Eu sou uma pessoa crescida no interior, a menor cidade do estado, e inclusive o Encontros Sobrenaturais fala sobre isso. E eu cresci ouvindo os mais velhos contarem histórias, assim. Então eu cresci fascinado por essas histórias. Inclusive, assim, o meu ídolo de vida é o Rodrigo Aragão, que hoje é um amigo meu, sou muito feliz por conta disso. Então todos os meus filmes, eles têm essa questão do fantástico, sabe? E não é um fantástico que ele se impõe enquanto fantástico, é um fantástico sempre duvidoso. Então o Peixinho tem disso também, pô, aconteceu, não aconteceu. O Encontros Sobrenaturais também traz essa coisa, apesar de ser um documentário. Então eu uso muito o fantástico nesse lugar, assim, de ao mesmo tempo ser fantástico, mas e tá presente na vida, sabe? Porque a vida também tem esse quê do mistério, Exatamente, né? As coisas que acontecem que a gente fala, pô, é coincidência, mas, cara, como que pode ser coincidência? Então, eu uso muito o fantástico nesse lugar, assim, ele vem pra mim nesse lugar de naturalidade e de dúvida sempre, assim. Então, ele nasceu, o Halo, ele vem muito com isso também, essa carga de sobrenatural na minha vida que sempre está presente, assim. Como é que foi esse processo com os atores? A gente fez um processo de casting e tudo mais, eu tenho um feeling muito específico para casting, assim, sabe? De olhar e falar, não, esse aqui é meu personagem, sabe? Então os personagens, eles vieram muito disso, mas também fez uma preparação muito grande com eles, assim, a gente ficou 2 meses, se não me engano, conversando e trazendo coisas e ensaiando, principalmente porque os atores não necessariamente viveram aquilo. Então eles não sabem como é sentir aquilo, estar naquele lugar, principalmente o protagonista, que é o Alex, né? Quando os cachorros me viram, vieram para mim, começaram a avançar em mim. E esse bicho grande também vinha assim, mas ele não mostrava a cabeça. Eu só tive tempo de me abaixar e encher as mãos de areia e jogar na cara deles, do cachorro grande, dos pequenos, e ó, perna, pra que eu te quero, né? Sumir no carreirão. Encontros Sobrenaturais é um filme que você rodou em Piúma, que é a sua cidade, mas que traz esses casos, né? Desses mistérios que habitam aquela memória do lugar. E é muito interessante porque são os símbolos, né? O lobisomem, são todos do imaginário, do nosso folclore. Eu queria te ouvir um pouco sobre o desejo de trazer essas pessoas para contar essas histórias. Ele nasceu a partir de uma inspiração, na verdade, 2 grandes inspirações. Na época, uma das personagens do filme é a Fia, e eu namorava a filha dela na época, a gente continua amigo e tudo mais, ela como uma segunda mãe pra mim. E sempre que a gente se reunia pra fazer alguma coisa, alguma festa de aniversário e tal, ela sempre contava histórias do passado dela, lendas e tudo mais. E aí um dia eu falei, cara, a gente precisa guardar essas histórias, a gente precisa reproduzir de certa forma, porque Piúma é a menor cidade do estado e a gente não tem nada documentado, de fato, sobre essas coisas, sobre tradição oral principalmente. E aí essa ideia surgiu a partir daí e também veio com a inspiração de que eu, quando era pequeno, eu realmente ouvia essas histórias. A princípio foi uma coisa muito difícil, porque exatamente como é uma cidade pequena e a gente está falando de pessoas idosas, é muito difícil para elas entender que elas vão contar uma história e depois as pessoas não vão brincar com elas na rua e tudo mais. A gente teve essa barreira também. Tinha esse receio, então? Tinha, a gente sentiu esse receio. Parecia um pouco ridículo de estar acreditando. Teve um caso, por exemplo, eu estava muito buscando pessoas e alguém falou, Lucas, o pai de fulana, ele tem uma história boa. Aí eu fui falar com fulano, falou, não, ele tem uma história muito boa, fala com ele. Aí eu falei com ele, não tem história nenhuma. Ai, não quis contar, olha ela falou que você tinha, eu falei, não tenho. Aí depois eu encontrei a menina, ela falou, não, meu pai tem, só que ele falou não queria e tal, então rolou esse receio. Inclusive agora é um receio muito menor, porque a gente fez o lançamento do filme na cidade. Ai, que legal! A gente lançou no único cinema que a gente tem, na região a gente lançou.
E as aí? pessoas acabaram vendo, assim. E gostaram, né? Gostaram, adoraram. As pessoas que estão no filme, elas ficaram mais famosas na cidade. Ah, claro. Então a Fia mesmo, ela fala, toda vez que eu encontro ela fala, não, é maravilhoso, porque eu vou comprar peixe, a pessoa fala, eu te vi no cinema, sei lá o quê, ela virou a famosa da cidade, sabe? Então tem esse lugar assim, então a gente passou por essas barreiras, mas a gente acabou conseguindo vencer a barreira, que a ideia é continuar fazendo isso e resgatando essas histórias em projetos futuros. Aí a tia de Dona Creuza olhou assim e ela viu. Aí ela, minha filha, entra pra dentro de casa. Eu falei, não, dona Senhora, nós estamos esperando o diamante, tá vindo. E tava vindo. Aí ela, não, minha querida, entra pra dentro de casa. Amanhã eu vou dizer a vocês o que é. Entra, aí nós entramos. Lucas, os 2 filmes foram frutos de editais, né? Você conseguiu filmar. E agora, como é que tá o processo do lançamento? Eles já foram lançados? Onde é que a gente pode assistir? Então, os 2 foram frutos de editais. O Halo, ele foi fruto da Paulo Gustavo de Vitória. E o Encontros Sobrenaturais, ele foi fruto da Paulo Gustavo da Secult, Espírito Santo. Eu acredito, assim, enquanto produtora também, que realmente os filmes que a gente faz com recurso público, eles devem estar disponíveis ao público, assim. Então o Halo a gente lançou em março desse ano, mas ele está disponível no YouTube. Ai, que então legal. Vocês podem procurar o Halo, curta-metragem, ele está disponível para as pessoas. Aí no YouTube, já tá. E o Encontros Sobrenaturais, a gente lançou, o lançamento dele foi no Cinema da Cidade, que é o único cinema que a gente tem ali na região, num raio de 30 quilômetros, a gente já tem esse cinema, então a gente lançou ele. Mas que legal que tem um cinema em Piúma, né? Incrível. É muito legal, assim, lugar nenhum em volta, a menor cidade do estado tem um cinema. E aí a gente lançou ele lá, e ele rodou alguns festivais e tudo mais, e agora a gente está no processo de lançar ele também na internet. E existe um projeto paralelo, que é a versão podcast dele, que tem 9 episódios, que está disponível também na internet, no Spotify e no YouTube, com legendas para as pessoas verem. Todos os meus filmes, depois de um tempo ali de circulação de festival, pode passar os 2 anos, pode passar 1 ano, eu posso falar, não, sentindo meu coração que é para colocar, eu simplesmente coloco assim, e ele fica disponível para as pessoas acessarem no momento que elas quiserem. Assim. Obrigada. E lê. Dandara. Em 2023 você lançou o Peixinha, mas me chamou muita atenção o filme porque é um filme de uma temática bastante feminina, eu acho, né? Ainda mais como uma protagonista, uma menina preta. Como que te deu o desejo de abordar isso? O Peixinho, eu sempre falo que ele é uma história que ela não é minha, ela foi dada a mim, assim. Em 2022, quando essa história ela de fato veio, eu estava no momento aqui em Vitória, a gente estava no finalzinho de pandemia ali, e aí teve um dia que eu acordei de manhã, muito cedo, antes do sol nascer, simplesmente acordei e senti que eu deveria ir à praia. E aí eu fui à praia, vi o sol nascer, e ainda no momento eu estava olhando para o mar assim, eu olhei para a estátua de Iemanjá, eu estava em Camburi, e me veio a história do Peixinho. Então eu falo que aquele ali realmente foi um presente para mim, assim, e eu sou só um mensageiro. É uma história que deveria chegar em alguém, então ela veio através disso. E como é realmente uma história que ela de fato não compete a mim, porque ela é uma história sobre mulher, sobre coisas que mulheres passam, e também tem esse lugar da religião, e também eu não faço parte de uma religião de matriz africana, foi um roteiro que passou por muita pesquisa e eu acabei enviando para muitas pessoas, assim. Então eu tive sempre muita consultoria, falava, olha, vê se eu estou falando alguma besteira aqui, vê se é assim que acontece, vê se não é assim que acontece. Então ele surgiu desse lugar muito coletivo também, de eu ficar o tempo inteiro tentando entender o que funcionava e o que não funcionava. De certa forma também tem um dedo da história da minha mãe. Minha mãe ela não é mais viva, mas ela teve um caso muito forte desse, sabe? Ela perdeu a mãe dela com 7 anos de idade num crime terrível que aconteceu no meio da cidade, assim. Olha. É um fato muito marcante em Piúma, inclusive.
E você tem um vínculo fortíssimo com videodança também, que você disse que começou com Acid Rain, que foi o primeiro filme que você fez chegando aqui. Como que é pra você essa linguagem da videodança? O que esses corpos te trazem? Cara, o videodança, ele surgiu na minha vida muito orgânico, assim. Eu tinha me mudado pra Vitória, um mês depois veio pandemia. E eu mudei pra cá sem conhecer nada nem ninguém. Nossa. Então eu tava muito explorando, entendendo as coisas e tal. E aí, um dos caras que eu conheci, que é gente boa pra caramba, que é o Edu Dona, eu vi um trabalho dele, ele fazia muito trabalho de videodança. E aí, nessa época também, eu tinha descoberto uma coisa muito interessante da imagem, é que a frequência com que a imagem é passada aqui, ela é diferente da Europa. Aqui são 50 Hz, na Europa é 60. Hein? Olha. Então, quando a gente muda essa frequência na câmera, a gente consegue fazer, por exemplo, as lâmpadas flicarem. Porque a lâmpada ela não é contínua o tempo inteiro, ela fica piscando numa frequência muito maior do que a gente consegue ver, então a gente não consegue perceber. Eu falei, talvez, se eu mudar isso, eu vou conseguir fazer essas luzes piscarem. E aí eu criei todo um conceito em cima disso, em cima do meio urbano também, porque apesar de Piúma ser a 100 km daqui, eu não sou a pessoa que tinha frequência de vir pra cá, sabe? Eu tinha vindo pra cá 3 vezes na vida só, realmente era um lugar muito distante. Então a gente gravou no estacionamento, tinha um estacionamento de um supermercado grande aqui, ele estava completamente vazio, por isso que o filme ele é vazio. E as luzes piscando, elas realmente aconteceram por conta disso, porque eu mudei a frequência da câmera pra gente testar. E você atua, né, nesses filmes bastante como diretor de fotografia, que é uma coisa que você faz também, né, Lucas, além da direção. Quando você dirige um filme, você tem, né, todo o controle, vamos colocar, daquilo ali, da história, de como vai fazer. E como diretor de fotografia, você se coloca a serviço da linguagem do outro. Como que é para você atuar nessa outra função, em outros sets, com outros parceiros te dirigindo? É uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, na verdade. Eu acredito muito na criação coletiva, na construção coletiva. Então, mesmo quando eu estou dirigindo, acontece essa coletividade. Então, trabalhar com outras pessoas, nesse sentido, também, para mim, é muito bom. Eu gosto dessa parte e eu consigo ficar focado principalmente realmente na fotografia. Então, todo o trabalho que eu teria para fazer todo um filme, eu dedico tudo na fotografia. Eu crio cada luz com sentido, com significado. E essa troca é muito boa para mim, que eu acabo aprendendo muito também. É uma coisa que eu adoro, é estar em set de outras pessoas, seja como assistente de fotografia, seja como diretor de fotografia, seja qualquer coisa, assim, me chamou para um set, eu vou. Entendeu? Eu sou muito rato de set, porque quando você é diretor, está nesse espaço da direção, se você não conhece os outros departamentos, fica muito mais difícil, às vezes, você se comunicar até, sabe? Então, e isso de baixo para cima também. Então, se eu estou como diretor de fotografia e vem uma demanda do diretor que eu não entendo, eu levo isso para mim e falo, ok, então esse tipo de demanda, quando eu for passar para um diretor de fotografia eu preciso de passar de uma outra forma, sabe? Porque não ficou muito claro. Quais são os elementos dessa direção que eu posso assumir para mim, avaliar e falar, beleza, então isso aqui eu posso replicar, isso aqui não funciona tão bem. Então tem esse lugar também, sabe? De você não estar preocupado o tempo inteiro com tudo. E aí eu acabo tendo essa dinâmica que funciona muito bem para mim em questão de aprendizado e evolução também na profissão. Nojo! O que você tá fazendo? Agora? Agora nada. Você me atrapalhou? Você me lambeu! Que eu quis perguntar o que você tava fazendo ali deitado. Ué, o que todo mundo faz quando vê uma pedra, esperando ela voar. Mas pedras não voam! Você é louco! Você me tacou uma pedra! Eu? Lucas, que você tem 2 iniciativas muito legais, que é o Piúma Cinelab, que é esse laboratório de cinema que você faz em Piúma, eu queria que você falasse dele, e também dessa plataforma o TAIS. Fala um pouco pra gente desses 2 projetos. O TAIS, ele nasceu, na verdade, da minha vontade de fazer um grande banco de talentos do Espírito Santo, que qualquer um pudesse acessar a qualquer momento, e procurar realmente pessoas, assim. O Espírito Santo, a gente tem muita questão de indicação, como é um lugar pequeno,
só que isso também acaba ficando muito restrito. Então a ideia foi essa, de poder dar visibilidade a todas as pessoas que trabalham com isso numa plataforma só. Você olha nome por nome, olha pessoa por pessoa, olha portfólio por portfólio e fala, beleza, isso aqui encaixa. Você liga, você entra em contato, vê se dá química e você faz isso. Então ele nasceu dessa vontade de conectar essas pessoas e principalmente pessoas que estão começando no ramo. Já o Pilma Cinelab, ele vem, o Pilma Cinelab e o Pilma Fotolab também, a gente tem esses 2 laboratórios, de levar para o interior a possibilidade de conhecimento e de formação nessas áreas, assim. Eu cresci no interior e, assim, não é que não é possível fazer fotografia ou não é possível trabalhar com cinema, é que a gente não sabe nem que tem como. Tá na 2ª edição esse ano? Agora esse ano a gente tá fazendo o Fotolab. Ano passado foi o Cinelab, esse ano a gente tá fazendo o Fotolab. O Cinelab, ele foi mais sem orçamento, sem nada, assim. Vamos, o que dá pra fazer, tirei dinheiro do meu bolso, vamos fazer e fizemos um negócio muito legal. E, inclusive, desse Cinelab, uma das coisas que eu achei mais fantásticas, assim, é que a gente teve oficina de som direto, de maquinário e elétrica e de assistência de câmera. Maquinária e elétrica, elas são 2 funções, e assistente de câmera, elas são funções aqui no estado que são compostas majoritariamente pelo público masculino. E as 2 oficinas, o público foi 100% feminino. Você tá brincando? E não foi porque a gente escolheu mulheres, mas porque a maioria das mulheres se interessaram e elas estavam lá. Bacana. E o Fotolab é a mesma coisa. O Fotolab agora a gente tem orçamento, a gente conseguiu através do edital da Secult, e a gente tem 7 oficinas, uma só dedicada aos adolescentes, e também 7 oficinas onde a gente está trazendo para o público em geral, dando oportunidade para quem não tem, para quem nem teria, não sabia que era possível, sabe? É muito comum ouvir esses relatos de Lucas, eu nem sabia que tinha como, eu sou apaixonado por isso, você mudou minha vida. Eu falei, não, eu mudei não, cara, você estava ali, era isso, sabe? Pra gente finalizar o programa, o que é o cinema pra você? Cinema é minha vida. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, é o que me permite encontrar pessoas incríveis. Foi a partir dele que eu construí tudo que eu construí, foi a partir dele que eu construí minha produtora, é a partir dele que eu consigo falar as coisas que eu quero falar e que eu sinto que eu tenho que falar, mas eu não consigo fazer de forma verbal. Cinema é isso, cinema é minha vida. Muito obrigada pela presença hoje. Prazer conversar contigo. Volta sempre. As portas estão abertas. À disposição. Obrigada, viu? O Cinema Sesc Glória exibe durante todo o mês de novembro a mostra Presenças Negras, uma celebração do cinema negro em suas diversas geografias, linguagens e expressões. Com entrada gratuita, a programação reúne 15 longas e 3 curtas, que destacam a potência criativa de cineastas negros do Brasil e da África, conectando gerações e territórios. O destaque é a retrospectiva completa de Djibril Diop Mambete, ícone do cinema senegalês e referência mundial pela originalidade e crítica social de suas obras. O público também confere produções africanas contemporâneas e um panorama do cinema negro brasileiro, como o documentário Black Rio, Black Power, de Emílio Domingos. Eu quero te convidar para a primeira edição da mostra Presenças Negras, que vai acontecer aqui no Sesc Glória, dos dias 5 a 29 de novembro. A mostra é uma celebração do mês da consciência negra e vai ter filmes da Nigéria, do Brasil, filmes do Níger, Senegal, Burkina Faso. Espero você aqui. As sessões acontecem de quarta a sábado, com debates e convidados especiais em 6 exibições. O encerramento será no dia 29 de novembro, com tuk-book e festa no 4º andar do Sesc Glória. E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Eu espero vocês com mais um convidado, com mais dicas e novidades da nossa cena audiovisual. E lembrando que nas quintas a gente tem também o TV Cinema. Eu espero vocês. Já sei. Parte de mim diz que é por lá. Porém, tem uma outra parte me dizendo que é por cá. Mas existe a possibilidade de ser por ali assim, ó. Mas uma certeza eu te dou. Você vai achar o seu melhor caminho aqui.
Negro.